boa tarde. Estamos aqui, viemos, em vez de fazer a live no Facebook, eu vim aqui para o Instagram para chamar a Mônica Petrocelli. Eu vou chamar já ela aqui. Ela é uma das minhas convidadas para a entrevista. E estou procurando ela por aqui. Enviar solicitação. Estou chamando ela para a live, que vai ser uma entrevista com ela sobre o que inspira. Eu pego pessoas inspiradoras, como a Mônica, e eu entrevisto perguntando o que te inspira. É o meu projeto novo para a gente conhecer melhor essas pessoas, esses trabalhadores da luz, essas pessoas tão inspiradas andando por aí pelo mundo, né? Como que chegou nesse ponto? Como que ela foi inspirada a ser essa pessoa, né? E eu vou convidar mais... Me ajude a convidar mais pessoas, tá bom? Eu vou convidar aqui todo mundo que eu puder. E eu vou chamar a Mônica para fazer parte da nossa live, porque a entrevista é com ela. A entrevista é com a Mônica. E ela é instrutora de yoga, né? Ela é formada em yoga terapeuta. Ela treina empresas, é incrível, assim, ela tem um currículo gigantesco, tá? E é muito legal. A Senara aqui enviou uma solicitação para participar, ok? Aqui funciona. Isso, com você. Isso. Eu convidei algumas pessoas, mas é assim, meu Instagram é pouquíssimo comentado, tá? Mas fica gravado, né, Mônica? E aí, tudo bem? Conseguimos. No Instagram a gente consegue, a gente entende. Eu falei, não vai dar certo esse Facebook. Lembra que eu comentei com você? Depende muito se você vê a opção, participar da live junto. Se não aparece é porque não dá, né? Aí não dá. Nem no celular, não sei porquê. Nenhum dos dois, né? Eu tenho uma amiga também que era a primeira que eu queria entrevistar e eu não consegui. É lá de Portugal, a Paula. Eu não consegui entrevistar ela porque ela não tem também. A pessoa falou que algumas pessoas com o Facebook não funciona no iPhone. Não sei porquê. Ah, pode ser. Quem tem o iPhone não consegue. Olá, Instituto Termógenes. Olha quem tá aí. Deve ser o Thiaguinho. E, Mônica, eu estava comentando tanto nos testes lá no Facebook quanto aqui antes de você entrar, que eu estou entrevistando pessoas inspiradoras. Para mim, você é uma pessoa inspiradora. Você é uma agente transformadora, sabe? Para mim, uma palavra que define tudo que eu já vivi com você é transformação. Os momentos que eu mais melhorei, que eu fiz alguma coisa real. Porque não adianta você fazer uma terapiazinha, uma outra coisinha aqui e não mudar por dentro. Verdade. E você realmente é uma pessoa incrível para fazer essas coisas. E eu também admiro muito a yoga, né? E toda a sua bagagem, toda a sua carreira, tudo que você sabe, todo o seu conhecimento, eu acho incrível, eu acho maravilhoso, né? Então, esse meu quadro, o que te inspira, também serve para a gente conhecer mais a fundo quem está por trás dessas pessoas tão legais, tão inspiradoras que a gente encontra por aí, trabalhadores da luz, também tem músicos que eu vou entrevistando também, porque é bonito a gente se conhecer mais profundamente para entender como que a pessoa chegou naquele momento, o que te inspira profundamente. Então, essa é a pergunta que nós queremos saber de você. O que te inspira, Mônica? Então, o que me inspirou para entrar nesse mundo, né? Na verdade, não foi uma coisa muito, muito legal, não. Né? Eu não entrei nessa seara, né? Do yoga, da espiritualidade, porque eu queria muito. Não foi por isso, não. Foi porque eu tive um problema muito sério de saúde. Né? Eu tinha aneurisma. E aí o médico me mandou fazer yoga. E aí eu comecei a procurar, porque eu não me via numa academia de yoga sentada cantando Om,
para mim aquela coisa era coisa de bicho grilo. Eu falei, vai dar certo isso para mim. Eu era executiva, plugada em 440, que era 220 em cada mão, né? E eu falei, isso não funcionar para mim. E até que um amigo me recomendou o livro, né? Do professor Hermógenes, o Tiaguinho tá aí, o neto dele, lindo. Beijo pra você, obrigada por estar aqui com a gente, Thiago. Você tá no coração, né? E aí eu li um livro chamado Autoperfeição com Hatha Yoga, foi o primeiro livro que me indicaram. Eu não encontrei esse livro de cara, encontrei um outro livro chamado Para Nervosos. E yoga eu não sabia o que era não, Sandrinha, mas nervoso eu sabia, entendeu? Só que quando eu comecei a ler esse livro Para Nervosos, ele tem as práticas, e o professor Hermógenes também falava muito da filosofia, do autoconhecimento. Na época, o síndrome do pânico não tinha nome, né? Depressão era doença de gente rica. E síndrome do pânico não tinha nome, e o professor Hermógenes chamava aquilo de a coisa. Né? Então, a coisa, dizer que as pessoas... É bem a cara da depressão. Que ela era só doença de gente rica na época. Síndrome do E pânico. aí, quando eu li esse livro, eu me identifiquei muito com a filosofia do yoga, né? Eu olhei para aquilo e eu me vi. E eu não parei mais. Isso foi em 1996 que eu li o livro. Aí eu fui mergulhando cada vez mais, até que em 2002 eu saí da empresa, eu era gerente da IBM na época, e eu larguei tudo e fui embora para a Índia, atrás de mim. Né? As pessoas largam as coisas atrás dos sonhos delas. Atrás de mim. E eu não tinha um sonho. Eu larguei mesmo tudo porque eu queria ir atrás de mim. Eu queria me resgatar, quem eu era, porque quando eu li aquele livro, eu olhava para a minha vida, eu achava que a minha vida era um grande rascunho. E eu queria passar a minha vida limpa. Eu olhava e não me via. Falei, cadê eu no meio disso tudo? Né? E o yoga faz a gente se questionar muito. E uma coisa que eu descobri é que a importância do autoconhecimento ela é tão grande, que o que estressa a gente, na verdade, é porque a gente nasce, né, cresce, começa a interagir com os pais, depois com a família, depois com os tios, com os parentes, com os amigos e tal, e a gente vai se distanciando muito de quem a gente é. Aqui no Ocidente, a gente não nasce para ser o que a gente é. A gente nasce para ser aquilo que o meio que a gente vive quer que a gente seja. E as pessoas não têm ideia do quanto isso estressa. Ou seja, quanto mais eu me afasto de quem eu sou, quanto mais eu me afasto da minha essência, mais estressado eu vou ficar. Porque eu estou lidando com as mentiras que eu invento para mim mesmo. Ó, quem tá aí, o Conrado. Querido, obrigada. Que saudade. Olha, quanto prazer, Tiago. Olha, mandou parabéns, mandou coraçãozinho para você. Ele foi o último entrevistado. Muito lindo. Ele me chamou de baixinha, mas está perdoado. Ele me chamou de baixinha. Mas sabe o que eu estou reparando, Mônica? Você está falando assim, o que te inspira, né? E eu percebi que foi a busca por você mesmo, buscar o seu eu. Te fez. Você estava com o livro buscando o quê? O seu eu. Você foi para a Índia buscando o seu eu. Eu achei bonito isso. Né? Conta mais. A gente vai para longe, né? É muito parecido com um livro que o Paulo Coelho escreveu, né? Foi o único livro dele que eu li e achei esse livro fantástico. Que a gente vai tão longe em busca dos nossos tesouros, né? E isso me lembra na Índia pela primeira vez, em 2002, quando eu estive lá pela primeira vez, e depois eu ouvi essa história contada muitas vezes em muitas versões diferentes aqui no Brasil. E a história é a seguinte, que tinham 3 rishis, né? São homens sábios. Rishis são os sábios da Índia. Então, tinham 3 rishis conversando e definindo, eles queriam chegar num acordo de onde eles esconderiam o segredo da felicidade. E aí o primeiro sábio disse, não, nós vamos esconder o segredo da felicidade, vai ficar lá perto do centro da Terra, que lá o homem não vai procurar. Nisso, os outros 2 falaram não.
no centro da Terra, o homem vai dar um jeito, ele vai cavucar e ele vai chegar no centro da Terra e vai encontrar o segredo da felicidade. E aí o segundo fala assim, não, então nós vamos esconder lá no mais profundo dos oceanos. E aí os outros falam, não, mais profundo dos oceanos, os homens vão encontrar. E aí o terceiro falou, então vamos esconder lá bem longe, num planeta bem longínquo, numa galáxia bem distante. E aí os outros falaram, não, o homem também vai conseguir chegar até lá e vai encontrar o segredo da felicidade. E nisso vem passando um transeunte, um sábio, né, que é mais humilde, que os grandes sábios na Índia se vestem como mendigos, né? Então era um desses que vinha passando e viu os três conversando, e aí ele parou e falou assim, olha, o segredo da felicidade realmente não deve ir em nenhum desses três lugares. O segredo da felicidade deve ser escondido dentro do homem, que é o único lugar onde ele dificilmente vai ousar mergulhar. E é a mais pura verdade. Né? A gente quer fugir tanto da gente, a gente quer ser tanto, a gente se projeta tanto no mundo, no outro, naquilo que esperam da gente, que a gente esquece das coisas mais simples, que é olhar para quem eu sou, o que que me agride, o que que me agrada, né? O que que me faz realmente bem. E aí, se aquilo que me faz bem fazer não é algo que seja muito aprovado ou tenha um status na sociedade, eu largo aquilo de mão e deixo de fazer. Quando, na verdade, aquilo que realmente mais te agrada fazer, quando você vai lá na tua essência e você traz o que é a tua essência para fora, as pessoas não têm ideia, a gente para de correr atrás do dinheiro. Porque a prosperidade, ela depende fundamentalmente... Ele vai vir. Ele virá. Exatamente. Né? Toda prosperidade, as pessoas vinculam muito prosperidade a dinheiro, né? A questões financeiras. E a prosperidade, você pode ser próspero na saúde, você pode ser próspero no amor, você pode ser principalmente próspero no amor próprio. Se você não tem amor próprio, se você não estimula o seu timo para que ele possa começar a trabalhar a seu favor, né? Quando você não olha para dentro de você, quem é você? Você é um conglomerado de tudo aquilo que foi engendrado em você. Pelos pais, quando você era um bebê, né? Infância, depois... obrigada. Bem-vinda. Boa tarde, Du. Linda. Depois você passa a ser aquilo que os seus familiares querem, né? Os tios, os avós, você passa a ser ou o exemplo da família, ou então aquele que é crucificado pela família. Depois vem a cobrança dos amigos, quando você começa a estudar. Então, os amigos cobram que você seja isso, que você seja aquilo, você tem que fazer, né? Se não fizer aquilo que os amigos fazem, tá fora, você é careta, você nem sei qual é o nome que usam hoje, né? E assim a gente vai acumulando e vai se distanciando. Chega um momento da vida que a gente não sabe mais quem a gente é. Tem um momento da vida que aquilo que a gente é de verdade, a gente passa a ter vergonha do que a gente é. E você nem sabe quem você é. Porque aquilo que você acha que é esse conglomerado que foi imbuído pelos pais, pela família, pelos amigos, né? pela empresa que você trabalha ou pelo status que você adquiriu por causa da sua profissão, você começa a não se identificar mais e achar feio aquilo que você sabe fazer. Quando eu entrei nessa seara do yoga, que eu larguei tudo, que eu deixei de ser executiva da Price, da IBM, para ir para a Índia, teve uma época, um período que eu fiquei com medo de sair de casa, porque eu tinha certeza que um dia eu ia sair e ia ter um homem de 2 metros de largura por 2 de altura, encomendado pela minha mãe, com uma camisa de força para me enrolar e me levar para o hospício. Eu tinha certeza que minha mãe ia fazer isso. Eu saía de casa e eu abria a porta e olhava. É forte, né? Alguém para me internar. Que para minha mãe eu era uma louca, né? É bem essa sensação, né? Oi? É bem essa sensação. Quando a gente está se encontrando, é essa sensação, todo mundo começa a olhar estranho para você.
E aí você começa a ficar com vergonha de ser feliz, vergonha de fazer o que você ama fazer, vergonha de usar o seu dom. Isso é um absurdo, mas é real. Um olhar, a gente não pode culpar o externo, mas a sensação que a gente tem é essa, que estão olhando a gente como um maluco. Um maluco. O que essa doida está fazendo? Não, que largar Continua. É isso mesmo. Índia. A família falou, tadinha dela, ficou, enlouqueceu, né? Coitado. Por que eu tive o aneurisma? Uhum. Será que se eu tivesse me encontrado antes, será que se eu estivesse fazendo o que eu realmente amasse fazer? Na verdade, eu nem sabia que isso existia, Sandra, para ser muito sincera. Até eu ler o primeiro livro, Yoga para Nervosa, eu não sabia nem que esse negócio de amar o que ama, amar alguma coisa, profissionalmente falando, assim, não passava pela minha cabeça. Eu era completamente alheia que existia esse outro mundo. Eu realmente não tinha contato com esse outro mundo. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular muito jovem, tinha 17 anos quando eu fiz vestibular, no caminho para fazer a minha inscrição, eu fui pensando, o que eu vou fazer no vestibular? Eu não tinha ideia ainda. Eu era muito jovem, né? Fiz vestibular muito nova, então eu não tinha ideia, assim. Na época não tinha teste vocacional, acho que era uma coisa nova. Minha mãe tinha dinheiro para pagar para eu fazer. Então eu falei, o que eu vou fazer nesse tal de vestibular? Eu não queria fazer faculdade, a minha mãe me obrigou a fazer vestibular, disse que eu tinha que fazer faculdade. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí o que a doida resolveu fazer? Eu falei, vou fazer letras. Porque eu gosto de poesia, eu gosto de literatura. Eu vou fazer o quê? Português e inglês? Claro que não, isso é coisa de pessoa normal. Eu fiz português latim. Né? E aí eu comecei a fazer latim, né? Passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade e me apaixonei pelo latim. E quando eu comecei a praticar yoga, eu descobri, olha como é que as coisas vão se encaixando. Muitos anos depois, né? Eu comecei a praticar yoga, eu já estava com 96, estava com 31 anos já, quando eu comecei a praticar yoga, né? Aí eu comecei a estudar sânscrito. O que eu descobri? Que o sânscrito e o latim, eles têm a mesma estrutura gramatical. Eles são por declinação, são as mesmas declinações. Vocativo, ablativo, dativo, todas as declinações. E eu falei, meu Deus, como é que... Eu tinha 17 anos quando eu decidi fazer letras e me apaixonei pelo latim, porque é uma língua extremamente lógica, que coloca à prova tudo que a gente fala do nosso português, né? A língua é lógica, a gente não acha que não é, mas é, né? E aí, quando eu me deparo com sânscrito, as mesmas declinações, eu falei, comecei a meditar sobre isso. O que tem aqui? Onde é que eu vim parar? E aí, esse encontro, né, que eu comecei a ter aqui no Brasil, ainda que eu estudei, fiz pós-graduação em ciência do yoga aqui no Brasil, antes de ir para a Índia, fiz um curso de formação em professor de yoga, não terminei porque eu decidi fazer a pós-graduação, que para mim era mais interessante, que era dentro de uma faculdade de medicina de reabilitação, que foi o IBMR, onde eu fiz a pós-graduação, 2 anos em ciência do yoga. E aí eu fui estudar anatomia, neuroanatomia, neurociência, eu fui dissecar cadáver, porque eu queria entender qual era a complexidade desse papo de chakras, que eu era muito cética, eu não acreditava nessa energia. E quando eu comecei a dissecar cadáver, eu comecei a pegar o que era cada chakra e comecei a cruzar com o corpo humano, o que eu descobri é que os 7 chakras principais, na direção deles, cada um tem uma glândula importantíssima que produz os hormônios que fazem aquilo que os chakras dizem que faz. E eu comecei a pirar. Eu falei, meu Deus, como eu... Aí a conexão da energia com o físico, né? Tudo está conectado. Exatamente. E aí, quando você fazia aí eu comecei a testar em mim. Eu fiz uma série para mim com as posturas para cada chakra, né? E eu comecei a ver os efeitos disso nas minhas emoções, no meu comportamento, no meu corpo físico. Como
como que a coisa funciona de uma forma harmônica. E quando você está nesse caminho, nessa seara do autoconhecimento, e você pratica o yoga focado naquilo que você precisa trabalhar, é incrível como as emoções começam a borbulhar e sem que você precise ir lá no que aconteceu para causar o trauma, é como se as coisas fossem vindo para a superfície. Às vezes você sente raiva, não sabe por quê. Às vezes você fica triste, não sabe por quê. Às vezes você fica com raiva, não sabe por quê. Fica alegre, não sabe por quê. Porque o yoga ele vai botando todo esse lixo mental e emocional para fora, sabe? Sem que você acesse o que te causou aquilo. É muito diferente do processo Nem terapêutico. precisa acessar. Não, no yoga, não. É uma outra terapia, uma outra... apaixonar pela yoga terapia. Porque a yoga terapia, ela faz movimento no teu corpo de uma forma tão profunda e, ao mesmo tempo, tão prazerosa que você não sente aquele peso de ter que trazer toda aquela memória, né, do lixo emocional que você carrega por anos. E aí, conforme você vai tirando as coisas da superfície, vai limpando, vai aprofundando mais. Até que você chegue naquele ponto, daquelas questões que você viveu ainda na infância ou no útero materno, mas sem entrar em contato com a causa, com o acontecimento que causou aquilo. E aí você trabalha essas questões de uma forma, com uma terapia completamente diferente. Eu não sou psicóloga, né? Mas assim, eu trabalho em parceria com muitos psicólogos, tanto no yoga quanto na meditação, que tem algumas pessoas no Ocidente que precisam sim de um psicólogo, né? O yoga não substitui porque é um outro tipo de terapia, né? E dependendo do caso, precisa sim de um psicólogo. Nós somos ocidentais, a gente não pode dizer que eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, porque tudo é válido, sabe? Tudo é importante. E cada pessoa faz... Eu fiz terapias, mas no yoga eu me encontrei assim muito profundamente. Mas tem coisas que o yoga não trabalhou, que eu precisei realmente fazer outro tipo de terapia. Fala, querida. Eu estava prestando atenção no jeito que você está falando, que realmente eu sinto isso quando eu faço yoga, que parece que está limpando alguma coisa energética, né? Quanto mais quando você faz aquela coisa diária ou pelo menos 2 vezes por semana você faz yoga, quando você tem esse hábito, parece que você vai ficando mais leve, tudo vai melhorando, as glândulas, eu percebo muito isso, TPM também eu percebo melhorar muito, o humor, a concentração, eu percebo tudo isso na yoga, né? Mas eu também percebo, claro, que às vezes a gente precisa dar aquela sondada mais de psicólogo, né? Tem aquela coisa. Mas você acha possível mesmo a cura, mesmo você sem entender de onde vem aquele trauma? Por exemplo, você sente aquela dor e você vai tratando aquela dor que tinha um fundo psicológico, começou com fundo psicológico, mas através de movimentos da yoga, relaxamento, você está tratando aquela dor e de repente ela para. Você acha possível a cura através do yoga? Só yoga? Olha, o yoga, assim, eu acho muito complicado falar em cura, porque nem médico promete cura, né? Eu acredito muito na autocura. Eu acredito muito que a gente, Hipócrates, pai da medicina ocidental, né, depois de ter sofrido muito para dissecar cadáver na época dele, ele tem uma máxima que ele diz: o homem tem em si tudo o que ele precisa para ter saúde. Né? Isso foi Hipócrates, o primeiro ocidental a dissecar um cadáver. É o pai da medicina ocidental, né? É Hipócrates. E eu acredito, nós produzimos tudo o que a gente precisa para ter saúde. O nosso problema está aqui, ó, é a mente. Óbvio que existem doenças físicas, sim, né? A gente não pode negar, mas a nossa mente, ela produz coisas que eu acho que nem Deus acredita às vezes. Como somos criativos para inventar problemas. Como
somos criativos para arranjar confusão, onde às vezes não tem, né? Se a gente usasse a mente para o bem, da mesma maneira que a gente usa para alimentar pensamentos negativos, nossa senhora, o mundo seria outra coisa hoje. Por que as guerras existem? Porque as pessoas têm medo, né? E aí colocam um rótulo de coragem para fazer guerra. O mundo está do jeito que está porque existem pessoas medrosas e inseguras. E aí pessoas medrosas e inseguras começam a entrar no que o yoga chama de raga, apego. Isso é meu, aquilo é meu, né? Ou então medo, né? Medo, ego, tudo. Egoísmo, né? Aquilo eu sou, é o egocentrismo, o egoísmo. Eu sou uma grande pessoa, eu sou brasileiro, eu sou o presidente da República, eu sou governador de não sei de onde. Eu não sou nada, eu não sou o cargo. Sim. Sabe? Eu estou tal coisa. Eu estou Mônica, eu nem Mônica sou. Desculpa quem está me ouvindo, eu juro que eu não sou maluca, eu já fiz exames. Mas eu nem Mônica sou, eu estou Mônica. Porque quando o corpo sair a energia dele, essa energia que move esse corpo, ela vai para algum lugar. E essa energia que vai sair daqui e que vai ficar pairando, como a energia do celular. A gente está falando de um celular, não tá? Quando a bateria desse celular acaba, né? Ele desliga, ok. Ele morreu? Se você ligar de novo, se plugar, ele vai funcionar de novo. Certo? Mas mesmo que não tenha um fio e ele tiver com a bateria funcionando, a energia que faz ele se movimentar, ela tá aqui em volta. A gente não tá vendo, tá? Mas ela tá aqui. Da mesma maneira, a energia que move o seu corpo. Quando o corpo acaba, quando o corpo morre, essa energia que movimenta ele, ela vai ficar pairando aqui. Dependendo do que você fez, de que pensamentos você alimentou, essa energia ela vai ser mais densa e vai ser atraída pela força da gravidade, você vai permanecer aqui, ou você vai ter um pensamento mais suave e vai para onde você tiver que ir. Por isso a importância da meditação, por isso que se fala tanto da importância da meditação. Quando você medita, essa leveza que a gente sente no corpo, ela é real. Porque a leveza que você sente em todo o seu corpo, em toda a sua mente, vai elevar os seus pensamentos. E isso vai ter uma influência direta no seu corpo físico. Que quando você alimenta pensamentos negativos de medo, de raiva, de insegurança, de tristeza, você aumenta a produção de cortisol. E a gente já falou sobre isso em outras lives e pessoalmente. Quando você muito interessante. Você aumenta a produção de cortisol por causa dos pensamentos, o que você faz? Você inibe o que eu chamo de Deus. Só que é Deus com O. Dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina. Deus. Você quer Deus. Ou seja, quando você pensa em Deus, você aumenta a sua carga de felicidade. Você aumenta a produção dos hormônios de prazer e de felicidade. E com isso, você está mais em contato com Deus. Deus. E o que Deus traz? A paz, a leveza, a felicidade, a harmonia, a esperança. Viver em Deus não é isso? Então, viver em Deus no físico é a mesma coisa. Você só vai ter efetivo contato com Deus quando você conseguir produzir no seu físico Deus, dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. Aí você consegue, não é que você esteja apto, não. Isso é só uma questão de decisão. Se um pensamento negativo invade a sua mente, você precisa estar conectado com o presente para você conseguir mudar esse pensamento. Quando você muda esse pensamento, você aumenta a produção de Deus, dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina, e com isso você entra em contato com Deus. É interessante que estudando através da yoga e outras coisas que você estudou bem profundamente, dá para ver essa coisa da produção das glândulas, essa coisa química mesmo do nosso corpo, né? E eu também lembrei, quando a gente falou agora de energia, energia é real, o que você sente, o que você pensa, tudo é real.
né? E eu lembrei daquele experimento com a água, que nós somos, né? Uma grande porcentagem, não sei de qual é a porcentagem que a gente é de água, mas, mas nós somos grande porcentagem de água. Quanto por cento? 74% o corpo todo, e cada órgão do nosso corpo, o sangue, tem quase 90% de água. É muita água. E tem aquele experimento que você fala coisas positivas para a água, as moléculas ficam todas bonitinhas, parecem florzinhas. Você fala coisas negativas, elas ficam horrorosas, parecendo, sei lá, um câncer. Ou seja, se você pensa muita coisa ruim, você vai desenvolver células defeituosas. É óbvio. Por esse experimento da água, um experimento bobo, parece bobo mesmo, você vê que você, com o seu pensamento, pode desenvolver organicamente, fisicamente, coisas negativas, fora de sintonia, igual uma célula cancerígena, não é verdade? E é tudo conectado, e também é conectado também, eu sinto que é conectado com o dia a dia. Quando a gente está bem, o dia a dia nos trata muito bem. Continuo falando que eu acho inspirador essa coisa eu percebo como você gosta de trabalhar com a cura. Né? A cura, e você trabalhou isso em você, e você passa isso além. Você passa além, você dá aulas, treinamentos. Então, eu admiro isso, como você consegue pôr para frente isso, fazer as pessoas irem além, né? E tentar a cura. Assim, tudo aquilo que você pratica em você fica mais fácil de você ensinar. Isso foi uma coisa que eu aprendi na Índia. Na Índia, você não recebe certificado quando termina um curso. Você recebe certificado quando eles veem que você está realizando em você aquilo que você aprendeu. Boa ideia. Você saiu da teoria. Se você ficar só na elucubração, não, porque o livro tal, página tal, capítulo tal, não sei o que lá tal, eles olham para você e falam, e eu no início eu entrei nessa, porque eu sempre gostava muito de estudar, né? E aí eu entrei nessa, não, porque o sloka, não sei lá das quantas, sloka são os versos, né, que a gente estuda. O sloka, não sei lá das quantas, diz isso, diz aquilo. Aí teve um dia que meu mestre olhou para mim e falou assim, intelectualmente falando, você está 100% certa. Agora, você está agindo assim no seu dia a dia? Eu não vejo você assim. Aí a cara foi lá no chão. Porque ele faz você levantar para falar o sloka, para falar sobre o sloka. Você fala tudo correto e ele vai te dar né? Para trabalhar o ego. É assim que você aprende na Índia. As pessoas têm uma coisa achando que quando você tem um mestre, que você vai para a Índia, ou que você tá aqui, mas você tem um mestre, o mestre passa a mão na cabeça. Nem o professor Hermógenes passava a mão na minha cabeça. Eu levei muita burdoada, sabe? Assim, é o tempo inteiro eles mostrando para você o quanto você tem que desenvolver. E às vezes, quando eu sou mais dura com algumas pessoas aqui, as pessoas mas você faz yoga. Eu falo, eu fiz yoga para ser pacífica, não para ser passiva. É uma diferença abissal. Você pratica yoga para ser pacífico, para evitar entrar numa briga, mas não significa que quando você tem que dar um berro com alguém, que você tenha que pontuar e ser mais duro com alguém, você não vai ser. E as pessoas acham que podem fazer o que querem com você. E não é assim que funciona. Vai agir. Mas você não medita? Você não faz yoga? Peraí, eu sou um ser humano, né? Além de eu querer... Né? Além de eu querer existir, ter a minha opinião, eu também tenho os meus hormônios, meus altos e baixos, e eu mereço me expressar. Agora, você medita, as pessoas gostam de fazer isso, né? Quando você está meditando, fala que é bobagem. Quando você tem uma espécie de chilique, alguma coisa, vai julgar que você não está fazendo direito. Sabe que as pessoas fazem isso? Porque elas querem colocar no seu colo uma responsabilidade que é delas. Porque a gente se trabalha. Então, quando você está no chilique, é porque ou você tem razão, ou no mínimo você tem certeza que tem razão. Depois você pode até descobrir que não tem. Mas para a gente chegar, né?
Eu gostei dessa. Às vezes não, né? Se você realmente é um estudioso, você tem que ter a humildade de chegar perto do outro e pedir perdão. E dizer, eu errei. Assumir o Sim. erro. Isso é uma... Eu tava nervosa, Quando falei você está bobagem. estudando na Índia essas coisas, eles fazem você fazer isso. E se você não faz, eles humilham você. Tem muita gente que desiste e vem embora por causa disso. Porque não aguenta. Porque a humilhação é pesada. Como eu te falei, ele me chama, quando o mestre chama, às vezes ele te chama, ele está dando aula para 1.000, 2.000. Agora não, né? Por causa da pandemia. Mas quando eu estava lá, entre 2002 e 2005, que eu passei lá, quando eu estava lá dando aula e ele mandava você levantar, às vezes tinha 2.000 pessoas ouvindo. Quando tinha a Parikrama, que ia gente do mundo inteiro para lá, eles mandavam você levantar para falar para 5.000 pessoas no microfone. É muita gente. É um espetáculo quase que no Maracanãzinho. Não sei quantas pessoas cabem no Maracanãzinho, mas é muita gente, 5.000 pessoas. E aí você levanta, aí ele fala sloka tal. Aí você tem que pronunciar em sânscrito o verso e explicar o verso. Aí eu, né, quando ele me chamava, que era um sloka que eu sabia, eu levantava, nossa, eu arrebentava, eu sabia tudo, estava pra caramba. Falava, aí daqui a pouco ele olhava para mim, ok. Aí ele falava assim, agora me diz, intelectualmente está perfeito. Agora me dá um exemplo do que você fez isso na prática, no seu dia a dia. Quando você fez isso? E eu não lembrava. Por quê? Porque eu não fazia. Né? A prática E tava aí ele faltando falava ainda. assim, precisa praticar mais. Pode sentar, tipo, acabou para você. Eu só vou te chamar de novo quando você tiver um exemplo para trazer. Porque senão não adianta, vai ficar só o intelecto pelo intelecto. Vai ficar como o Ocidente. Né? E aí... A sabedoria exige movimento, né? A sabedoria exige uma ação. Você ter um movimento e agir. Se você tem uma sabedoria só na teoria, ela vai morrer. Não dá nada. Então, eles falam muito, assim, o conhecimento na Índia, ele é Smriti. Smriti é você aprender aos pés do mestre. Né? E o grande conhecimento, né, o grande obstáculo humano, né, segundo as escrituras védicas, é a vidya, né? Onde A é a partícula negativa no sânscrito e vidya é conhecimento. Então, a vidya é o não conhecimento. Não conhecimento de quê? De quem você é. Existem outros 4, tem vários outros kleshas, né? Mas existem outros 4 principais. Apegos, aversões, egoísmo e e medo da morte. Né? Raga, doesha, asmitá. Esqueci o 4. Raga, doesha... esqueci, agora não vou lembrar. Mas são 5. Apego, aversão, medo da morte, é esse que eu esqueci o nome. Asmitá, que é egoísmo, e avidya, que é o não conhecimento de quem você é. Quando você trabalha apego, aversão, medo da morte e egoísmo, se você conseguir trabalhar o não conhecimento de quem você é, você elimina esses 4 aqui automaticamente. Só que esse aqui, o não conhecimento de quem você é o mais difícil. Autoconhecimento é um estudo a vida inteira. Né? Então, como esse é o mais difícil, ele ensina você passo a passo a eliminar os 5. Ou seja, trabalhar principalmente esses 4, que é onde a gente mais se prende. A gente está sempre preso numa perda, num ente querido que a gente perdeu, seja por morte ou seja por separação, né? Ou a gente está sofrendo porque a gente está convivendo com pessoas, isso acontece muito no ambiente de trabalho, com pessoas que você não gosta, com pessoas que você não confia, que é a aversão. E geralmente aquelas pessoas que a gente menos quer perto são aquelas pessoas que mais ensinam pra gente. E eu lembro que uma vez tinha uma chinesa lá que eu tinha pavor, ela era terrível. Né? E aí eu um dia caí na besteira de chegar para o meu médico e dizer que eu não queria mais dividir o quarto com ela. Pra quê? Chegou e chamou ela e mandou ela voltar para a China. E eu achei que era para sempre, era por uma semana. Ele não me falou que ela ia voltar, e nem ela. Passou, eu toda feliz no quarto, já estava tendo uma outra amiga minha, que era lá da Nova Zelândia, ia ficar no quarto comigo. Aí eu fui falar pro meu médico, olha, a Bhagavati agora vai dividir o quarto comigo. Ele, não,
Não vai, não. Aí eu falei, como assim? Eu tô pagando o quarto sozinha. Ele, não vai dividir, não. Aí a Shodara vai voltar. Eu falei assim, vai voltar? Ah, você achou que você estava livre dela? Não, eu só te dei um descanso de uma semana. Ela foi na China, resolveu o visto dela, mas já ela volta. Aí eu falei, mas eu pedi pro senhor para trocar ela de quarto. Ele, não, de jeito nenhum. A versão que você tem do Eixa, não, então ela vai ficar lá. Você precisa trabalhar isso. Eu falei, não, quem tem que trabalhar, não, o defeito é seu. Porque se é você que não aceita, isso está na sua mão, modificar. O defeito dela é ela comigo. Ela vai ter que mudar. Mas é ela comigo. Você não tem que se meter nisso. Você tem que mudar o seu defeito. Porque se isso te incomoda, você que tem que trabalhar. Ela vai trabalhar outra coisa. Nunca é culpa do outro. Eu ando aprendendo muito isso. Nunca é culpa do outro. É o nosso ego que adora culpar tudo externo, tudo que está fora. Mas é tudo dentro da gente. O externo é um reflexo do nosso interior. Essa manga que você tem que dividir o quarto com uma pessoa que você não aguenta mais. E eu tive que ficar ali. E tive que ficar quietinha. E assim, não era ficar quietinha, com raiva, fazendo birrinha, não. Porque senão quem ia sair do quarto era eu. É simples assim. Entendi. Você tinha que ser legal. Tinha que ser legal e com honestidade ainda por cima. E ele cima. me fez conversar com ela, me fez falar para ela o que eu não gostava. Assim, sabe coisa de pai? Mestre é muito pai da gente, sabe? Ele ajuda você a trabalhar os teus piores monstros. E lógico que ela continuou me incomodando durante muito tempo. Até que eu identifiquei que... Por que aquilo me incomodava tanto? E aí eu comecei a criar... no primeiro momento, a primeira reação que você tem é criar defesa. E quando você cria defesa, você não trabalha o que você tem que trabalhar. Você só está se protegendo. Né? Conforme... Justificando, né? Não, justificando. Isso é absurdo, que é fulano, que é chata, que aí não podia falar com o mestre, a gente falava com outras pessoas. Aí vira o quê? Fofoca. Né? E aí você se vê assim, putz, eu reclamava tanto na IBM da fofoca, eu era líder, e o povo fazia fofoca, era tão chato, agora eu tô fazendo... Olha como é que a gente faz, como é que a gente repete as coisas que a gente mesmo não gosta de que os outros façam. E aí eu... É um padrão, né? É um padrão. Eu me vi fazendo fofoca. E aí você vai se trabalhando. Então, o que eu trago hoje de ensinamento, ainda tem muita coisa para me trabalhar, Sandra. Todo mundo tem, sabe? Esse negócio que eu passei... Eu estudo isso, o autoconhecimento há 25 anos. Eu tenho 55 anos, eu comecei com 30. Vai fazer 25 anos agora, em outubro, que eu comecei nessa seara do autoconhecimento. Ainda tem muito chão pela frente. E tem anos faz um cursinho de professor de yoga e se acha, sabe, a pessoa chega lá, acha que não é coisa nenhuma, arrasada, achando que é uma porcaria, não sei o quê, aí estuda um ano, aí descobre que você e Deus é um, ou descobre que o ser humano tem centelhas de uma das 64 qualidades de Deus, aí se acha o próprio Deus, e aí você cai numa esparrela pior do que a que você estava antes, que é a falsa espiritualidade, ou o falso caminho espiritual. É quando você mais se estressa, é quando muita gente morre de câncer, morre de infarto, e você não sabe por quê. Porque ela está vivendo uma falsa espiritualidade, ela está se enganando. Entende? Como reconhecer? Como que a pessoa vai reconhecer que ela está vivendo uma falsa espiritualidade? Ela tem que querer muito. Primeira coisa que ela tem que fazer é trabalhar o ego, sabe? E se olhar no espelho e ser sincera com ela mesma. Porque você pode até ser sincera aqui na câmera, falando para você e para quem está assistindo, é fácil. Agora, olha para você no espelho e fala para você toda a verdade que você tem que ouvir. Faz essa prática todo dia. Não é fácil, se encara. Olha dentro do teu olho, na frente do espelho. E fala o que você tem que falar. Não é só para o outro que a gente tem. Na verdade, a gente não tem que falar nada para o outro. A gente não é dono de nenhuma verdade. Nós somos donos das nossas verdades. O ser humano ele tem só 2 poderes verdadeiros. O primeiro poder é o poder de se conhecer a si mesmo. E o segundo poder é decidir o que você faz agora, nesse segundo.
Você pode até planejar o que você vai fazer daqui a 1 hora, você pode até planejar o que você vai fazer daqui amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas nada garante que você vai fazer. Pode acontecer qualquer coisa que vai te levar para outro caminho. Agora, o que você faz agora, nesse instante, e é isso que a meditação propõe, que você viva o presente. A meditação é nada mais, nada menos que para você trazer a sua mente para o presente, para que você possa transcender. Você não transcende lembrando do passado, você não transcende projetando o futuro. Você só a transcendência, ela é fundamentalmente no momento presente. Quando você consegue focar no momento presente, ter pensamentos de quem eu sou, né? E você consegue elevar essa consciência, nesse momento você passa por um portal e começa a viver, a eliminar completamente tempo e espaço. E nesse momento você está vivendo 100% na sua espiritualidade. Independente de religião, de crença, de raça, de cor, de tudo. É você com você. Isso não tem preço. Outro dia eu tive uma visão dessa palavra transcendência, né? Estava meditando assim, e tinha uma situação que eu estava passando, e eu percebi que era transcender a situação, era como se estivesse me mostrando como transcender a situação. Você mergulhou, está lá no profundo, está escuro, porque você mergulhou fundo para buscar aquela coisa que você estava mascarando, fingindo que não existia. E você transcender é você passar por dentro, sem pôr para os lados, não. Você passa por dentro e vai, sobe até a superfície até encontrar a sua própria luz. Então você transcendeu porque passou por dentro da experiência, você viveu a experiência. Não adianta, ai, um dia eu vou ver isso, põe de ladinho, não adianta, varrer para baixo do tapete. Você tem que passar dentro, mergulhar fundo até achar a sua luz. Aí é transcender. A transcendência, na verdade, o Samadhi, que é o 8º passo, né, que Patanjali propõe no Yoga Sutra, ele é algo assim inexplicável. As pessoas dizem, conta a sua experiência de Samadhi. Não tem como. Não existem palavras que traduzam o que você vive no momento de Samadhi. E o Samadhi você pode viver numa fração de segundos. Sabe? Pode demorar, pode levar 1 hora, sim. Tem gente que leva meses, né? Em Samadhi, tem muitos mestres na Índia que ficam meditando por meses, e é real, né? Você vai lá nos Himalaias, você vê os rishis sentados, tem uns que tem a unha que quase perfura a mão, porque ele tá lá e a unha faz isso, e ele tá lá por anos, sem comer, sem beber água, sem nada. Tem como trabalhar o corpo, e isso chama Siddhi. São poderes que você desenvolve, poderes na mente que você desenvolve, que você se abstrai de tudo e você não morre. Tem uns que se enterram e ficam respirando, eles treinam a respiração por anos e anos e ficam enterrados por 1 ano vivos. Nenhum verme come, ele não morre, né? E fica lá. É verdade, não é uma coisa. Quando você tem um evento na Índia chamado Kumbh Mela, que é um evento de Shiva, que é lá para cima, né? Que é louco aquilo lá. Eu falei, gente, eu vou embora daqui. Só tem gente doida aqui. E você vê os mestres, foi lá que eu vi esses caras meditando, assim, em lotes. Eu falei, gente, quando esse cara sair daí, vai quebrar a articulação dele. Porque o cara tá duro. Assim, a gente, na nossa santa ignorância, a gente fica pensando, eu ficava pensando, pô, eu estudei anatomia, né? Como é que o cara fica aí com a articulação dobrada por 1 ano e depois vai levantando? Não vai levantar, né? Vai ter que levantar. Não vai. Eu também acho que não. E alguém vai ter que fazer fisioterapia para mexer essa articulação. A mente da pessoa ignorante funcionou assim, a minha funcionou assim, né? A minha também. Mas assim, não dá para acreditar que você vê, mas é real. Existe isso. Quer dizer, me contaram, eu não acreditei. E aí eu fui lá no tal do Kumbh Mela. Eu só fiquei um dia, eu fui lá para ficar 1 semana, Sandra. Eu fiquei um dia e fui embora. Eu falei, não dá para mim. É assim, tá muito acima do que eu tô pronta para aprender. E a gente tem que ser humilde o suficiente.
Voltou. A gente tem que ser Oi. humilde o suficiente Deu uma para paradinha. saber até onde você pode ir, principalmente quando você está na Índia. Né? Até onde eu posso ir, Entendi. até onde quais são as minhas limitações, até onde eu aguento a energia espiritual, porque não é para qualquer um. Eu cheguei até um ponto que tem pessoas que olham para mim, você teve malária, febre tifoide. Eu não estava pronta para isso, não. Assim, psicologicamente falando, não estava pronta para isso, não. Mas em alguma coisa, né, na espiritualidade, achou que eu estava pronta. Porque eu passei por muito perrengue na Índia. Sabe? Mas é um treinamento. Tudo que a gente vive é um treinamento, né? E você adquiriu coisas que você tem uma experiência, que você pode lidar com pessoas, ajudar elas a buscar o que você buscou. Se você não tivesse essa experiência, como que você ia ter a solidez de ser quem você é, né? Mas bem assim, mais incrível bem disso assim. tudo é que assim, você não sabe que está pronto. E o meu mestre, eu falava para o meu mestre, eu falei, eu não estou pronta para isso. Aí ele ria, ele falou, se você não tivesse pronto para isso, você não passaria por isso. Então eu lembrava. Mas nunca estamos prontos para ensinar, temos sempre que aprender, já reparou? Que a gente sempre ainda está aprendendo, quando de repente você se vê numa situação que você está ensinando. Você está aprendendo também. Se você esperar aprender tudo, você nunca vai ensinar nada. E esse movimento me lembrava muito de uma máxima que a gente fala aqui, né? Que Deus não dá a cruz maior do que aquela que você pode carregar. Né? E eu aprendi muito isso na prática lá. Né? Porque, olha, eu brinco muito que eu tive malária, febre tifoide, mas foi muito difícil passar por isso lá, sozinha, do outro lado do mundo, com família longe, né? Eu dormia sozinha, eu morria de medo de delirar, como aconteceu, porque quando eu comecei com a crise da malária, eu tive sorte, porque eu era muito pontual com os meus compromissos. E aí, teve um dia que eu não fui, eu não saí do quarto, as pessoas acharam estranho, mas um dia tudo bem. No dia seguinte, quando eu não apareci de novo, às 4 horas da manhã, para fazer as atividades que eram da minha responsabilidade, eu era muito certinha, mandaram alguém no meu quarto, viram que o cadeado não estava do lado de fora, que estava para o lado de dentro, e aí eles ficaram preocupados, alguém arrebentou o cadeado, né? E entraram, eu estava no quarto delirando. Se não fosse isso, eu não teria sobrevivido. Porque eu já estava 2 dias no delírio da febre da malária. Entendeu? Olha, estava lá delirando. Se você não fosse certinha, nem iam perceber, sentir sua falta. Se eu fosse, que tem muita gente que vai para a Índia para ter isso e vai para farra na Índia. Tem boate, né? E tem tudo que tem aqui, né? Então tem gente que vai para lá com essa proposta, chega uma hora, não aguenta e sai para bandalha. E eu já estava lá, quando eu tive isso, eu estava lá há 3 meses e eu era muito regular com os meus horários, eu era muito correta com os horários, porque eu queria aprender, eu fui para lá realmente para aprender. Isso foi o que mais me ajudou, porque se eu não fosse essa pessoa regrada, não iam nem ligar para a falta, né, que eu não estava indo. Como eu, no segundo dia, não apareci, eles foram lá no meu quarto e alguém atentou que, olha, o cadeado não está do lado de fora e a porta está trancada, ela está aí dentro. Aí me disseram que me chamaram, eu não ouvi nada. Me chamaram várias vezes, eu não atendi, aí alguém foi lá e resolveu quebrar o cadeado. E eu tava, nem sei como que me encontraram, porque quando eu acordei, tinham 2 meninas comigo no quarto, tinham me dado banho, tinham lavado a casa, eu não sei o que elas viram, e eu pedi para elas, não me conta, porque eu não quero passar por essa vergonha, eu não sei como é que eu tava. Porque eu não sei o que acontece quando você entra em delírio de malária, eu nunca tive contato com ninguém, nunca... Ô, Mônica, dá uma analisada se minha internet tá boa, qualquer coisa me avisa, tá? Aqui o que você fala às vezes está dando probleminha, mas teve uma live que eu vi que às vezes era só para mim que tinha um probleminha. Porque às vezes está indo, mas não está chegando para mim. Mas eu estou ouvindo tudo aqui. Eu queria comentar mais uma coisinha interessante. Assim, todo esse conhecimento do seu passado, né? Tudo que você vive hoje também,
E como que você sente que isso tudo que você viveu te inspira hoje para fazer as atividades? Que atividades, por exemplo, cursos você ministra hoje, mais ou menos? Que você dá aula? Como que é esse passar para frente deste momento atual seu agora? Então, hoje eu tô até inspirada, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live com você no meu estúdio novo. Eu montei um estúdio de yoga na pandemia, né? Eu estou no meu estúdio, Ai, estou que sentada chique! em cadeirinha de meditação. Ali atrás tem o meu tapetinho, onde eu dou as minhas aulas online. Estou com uma turma de meditação. Ó, gente, E tô se também tiver com ruim a mais internet de alguém, avisa. aulas, A internet da fulana tá com ruim, as tá bom? aulas de meditação. Tem um grupo no WhatsApp, Porque aqui tá né? E girando vou para mim. começar com uma turma de meditação também em janeiro. Então, em É, janeiro vai ter uma turma de meditação, deu um uma probleminha. turma de Não yoga sei se é com terapia ela ou e eu comigo. também tenho as Eu aulas acho que é com particulares, o ela. programa de yoga E eu acho terapia interessante. individual. Oi, Gra, minha irmã tá aí. Minha irmã Pessoal, também não é sei se está professora me de ouvindo, yoga. a Sandra Acho travou, não sei se foi ela que interessante travou. essa coisa da aula online, né? Como você tem que tomar distância. Pessoal que está Né? aí, Então, a vocês estão Mônica me agora está com o ouvindo? Foi só a estúdio Sandra que e travou. espera que tenha distância. E aí, Mônica? Travou aí? Eu estou falando aqui, lembrando que minha irmã também, quando dá aula de yoga, ela tem que tomar uma distância grande para ver todo o corpo, né? Eu, por exemplo, dou uma aula de dança com as energias todos os dias no meu Facebook e não pega meu corpo inteiro. Eu relato o que é para fazer e não pega. É tão difícil, Não né? sei Você se ter vocês um estão me ângulo ouvindo agora. bom e ainda por cima ouvir a voz do professor. Você ouve as duas? Eu estou falando aqui porque eu não ouço Se não nada estiver me dela. ouvindo, dá um Então eu oi. vou parar de falar e imaginar que agora a Mônica vai falar, tá bom? Não ouço nada. Olha, eu ouço as duas. Se eu não sei o que tá rolando, fica difícil. Não vejo nada da Mônica, gente. Ô, Mônica, eu não consigo. Eu não tenho a mínima ideia se você está falando aí ou não. É, mas aqui não está chegando. Para mim está só lendo, está lendo. Parece que vocês duas não se ouvem. Ixi, vão ficar as duas falando junto. Vai ser chato. Mas eu acho um desafio mesmo que eu estava falando, tomar uma distância ideal para você dar uma aula online. É muito difícil, gente. Olha, eu estou sozinha. Eu vou chamar ela de novo, de repente chamar de novo funciona, tá bom? E eu chamo aqui, apesar que ela vai estar fácil, né? Ela mesma vai querer entrar, Mônica. É uma travadinha. Travadinhas acontecem. Né? Vai que ela consegue voltar direitinho. As duas, imagina, as duas falando, mas nenhuma se ouvindo. Aí fica difícil. Ah, Gracimeire também. Qualquer coisa chama a Gracimeire para ela terminar falando sobre isso. Vou te entrevistar também, Gracimeire. O que te inspira? Ah, pensa que não? Vou te pegar aí para fazer uma entrevista bem interessante, porque esse é um momento para a gente se conhecer melhor. O que faz a gente chegar a um determinado ponto? O que faz, às vezes, a gente largar uma carreira X para viver a carreira dos seus sonhos? Isso. E aí eu vou te chamar, ô, Mônica. Vai lá. Voltando, o que faz a gente, o que inspira a gente para ser quem a gente veio ser exatamente? Cada um tem um dom divino e único, certo? E se você não segue o seu sonho, o seu dom divino, você não consegue ser quem você veio ser. É como se fosse uma meta que você tem para fazer aqui. E você não, você resolveu seguir o que a sociedade mandou você fazer. A sociedade me mandou eu ser certinha e fazer isso, eu estudo na faculdade, depois vou numa empresa
depois me aposento. E aí, o seu propósito de vida qual que era? Não é? Ô, Mônica, cadê você? Como que eu te chamo? Aqui, pronto. De novo. Chamei 2 vezes já. Agora aceita. Né? Então, eu acho bonito, né, a gente batalhar para fazer o nosso melhor. Vamos fazer no encerramento, porque eu não sei quanto tempo a gente está aqui. E eu quero que você fale assim, como que é o seu dia a dia hoje, o que te inspira, o que, que você anda ensinando por aí. Conta para nós. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa que eu não imaginei que eu ia fazer nunca, né? Com a questão da pandemia, muita gente me pediu ajuda e não tinha outro jeito de ajudar que não fosse online. Por isso eu montei esse estúdio aqui que eu estava falando para você antes de cair. Né? E hoje eu estou, surpreendentemente, eu estou com vários alunos fazendo o programa de 3 meses de yoga terapia individual. Né? Eu faço individual ou casal, quando a pessoa é casada, faz os 2. E estou montando uma turma de meditação com base na Bhagavad Gita, né, que vai começar em janeiro. E estou montando uma outra turma de yoga terapia, que também vai começar em janeiro. Né? Então, eu estou feliz porque assim, o resultado que eu tive com as pessoas com quem eu já trabalhei durante a pandemia foram maravilhosos. Eu estou com uma pessoa que ela é botânica, né? Ela fez na faculdade, ela trabalhava e ela estava muito desmotivada, porque ninguém valorizava o trabalho dela. E isso é um gap incrível, que a gente só trabalha quando alguém valoriza. E a gente esquece de se autovalorizar e autovalorizar aquilo que a gente gosta de fazer. Né? E aí eu fiz um processo com ela de 3 meses de autoconhecimento, que foi aquele que você fez também. E ela hoje está com um projeto lindo no Instagram de botânica, o nome dela é Renata Giacomo. E ela está fazendo um projeto lindo no Instagram de botânica, falando de plantas ornamentais, está ajudando paisagistas a fazerem os seus jardins. Olha que coisa linda. E ela estava muito triste, que ela trabalha lá na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio, né? No museu, ela trabalha com as plantas de lá, e ela estava completamente desmotivada porque ninguém valorizava o trabalho dela lá. E ela começou esse projeto com outras amigas que também trabalham lá, que também são botânicas, e está hoje fazendo aí, deslanchando nesse projeto. O projeto dela está lindo. Ensinei a mexer em PowerPoint, e entra também aquele lado empresária, né? Que eu fui, que eu não perco nunca. E aí ensinei a ela a fazer planilha no Excel, para fazer algumas ações, pegar alguns indicadores para ver o que funciona, o que não funciona. E também fazer as apresentações de PowerPoint, fazer as lives no Instagram. E ela está fazendo um trabalho assim lindo. E era uma pessoa que estava até se separando porque nada para ela dava valor a ela. De repente, ela começou a se valorizar e parece que o mundo floresceu. Literalmente, hoje ela trabalha com isso. Então, assim, está abrindo um monte de porta, até casamento, esses casamentos online, ela ajuda a fazer ornamentação. Então, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. E era uma coisa que estava murcha. E aí eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Florescendo, que é do Mark Seligman, que é o pai da psicologia positiva, uma coisa que eu também que é maravilhosa. A gente pode aprender a florescer, né? Infelizmente, a metade da população mundial está no processo de murchar. Então, depressão, pessoas estão em depressão. É o mal da humanidade, né? É alimentar os pensamentos negativos, achando que não é nada. Quando, na verdade, a gente não é nada. A gente também não é nada. A gente só, e tem que ser só o que nasceu para ser. Né? E é isso que me inspira, Sandra. Quanto mais eu vejo as pessoas abraçando as suas causas, eu vejo você hoje aí soltando essa voz, se divulgando, mostrando que você veio, sabe, para ser. Cara, eu fico muito feliz, porque, gente, é maravilhoso quando a gente vê as pessoas desabrochando, sabe? Aquela sementinha que a gente colocou, semeou lá atrás, ela começa a germinar. E, de repente, a pessoa desabrocha e se torna uma flor linda.
Todos nós nascemos para brilhar. Todos nós nascemos para ser alguma coisa, sabe? Ninguém, nem um mendigo que você vê na rua, nem um cracudo, como as pessoas chamam, nasceram para ser aquilo. Todo mundo tem uma semente de uma fortíssima para desabrochar. Só que depende da pessoa querer seguir esse caminho. Infelizmente, o mal tem trabalhado muito bem. E quem é do bem precisa entender que enquanto o mal trabalha, as pessoas do bem têm obrigatoriamente que fazer hora extra. Não tem. Hora extra. Sabe? Então, enquanto o mal... E é bonito ver, né? As pessoas... Então, o que te inspira bastante é ver as pessoas nesse autoconhecimento, né? E encontrando o seu caminho, o seu propósito, o seu dom. E gente, é existência. Como que você vai existir se você ficar ali na Matrix, hipnotizado, fazendo o que dizem que você tem que fazer, né? As pessoas ficam perdidas, porque só se perde quem está buscando um caminho que não é o seu. Se você entra no caminho que é seu, não tem como você ser. É teu. A gente tem que se apropriar, sabe? E simplesmente ser, sabe? Simplesmente viver. Quando você acorda de manhã com vontade de fazer alguma coisa, faça. Seja você, sabe? Ah, eu tô com vontade hoje de gritar. Grita. Ah, eu não quero comer fome. Vai dançar. Sabe? Ah, eu quero cantar, mas não sei cantar. Não interessa. Canta. Canta! Enquanto eu acho que meus vizinhos têm vontade aqui que eu vá embora. Porque de vez em quando eu dando a cantar mantra aqui, né? Nas aulas, né? De vez em quando eu canto mantra aqui. Eu não sei se eles gostam, se eles querem me ver pelas coisas, mas o problema deles é eles que têm que resolver. Não sou eu. Entendeu? Ah, mas a gente contagia com energia positiva quando a gente está com energia positiva. Aí mesmo que a pessoa quer falar mal, ela não vai esquecer de falar mal. Na verdade, quando você está bem, você contagia. Exatamente. É assim que é isso, não é? É isso que me inspira. Ver as pessoas querer ter elas mesmas, sabe? Quanto mais... De vez em quando eu falo pra minha filha, tá com raiva? Grita. Tá com raiva da mamãe? Grita. Ah, mas você é minha mãe, não interessa. Grita. Grita, põe essa raiva. Põe pra fora. Tô maluca aqui gritando. Quando a raiva passar, acabou. Aí ela grita. Passa a raiva, ela vem e me abraça. Aí a gente se aconchega. Oh, gente, gostoso. quando a gente não fizer as pazes e não entender que a gente não tem que eliminar a raiva, não tem que eliminar o medo, não tem que eliminar a tristeza, a gente tem que transformar tudo isso em grandes alavancas, a gente vai sofrer. Usa a raiva como alavanca. Tá com raiva? Fala, eu vou fazer. E você faz. E a raiva vai dissipar, porque você vai se realizar. E você, quando você olhar para trás, puxa, eu fiz isso porque eu tava com raiva. Que bom. Olha como é que você alavancou. Agora, quando você tá com raiva e começa a pensar, não, eu vou me vingar, porque fulano vai ver, porque ciclano vai ver. Porque... isso não tem paciência. É isso, então você vai sozinho. Não precisa de mim, não. É esse caminho. Então vai. Eu vou procurar outra pessoa que queira. Isso aí eu não ajudo, não. É isso aí. Ô, Mônica, passa aqui os seus contatos, suas mídias sociais e também os seus projetos, o nome dos projetos para a pessoa te procurar e eu quero fazer aquele projeto. Bom, eu tenho aqui no Instagram, né? Tenho o meu Instagram, é Mônica _Petrocelli, CELLI, né? Eu vou escrever aqui, ver se eu consigo escrever. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Apesar que dá para ver, né? Vou escrever aqui. Seu nome, escrito Voltei. Por enquanto tá fácil de achar. Mônica Petrocelli, Voltei. Aqui é o meu Instagram. Mônica _Petrocelli com 2 L, gente. Petrocelli com 2 L. E o meu WhatsApp. Às vezes eu fico com dúvida se é com 2 C ou com 2 L. É com 2 L, é lá no fim, tá?
Que é E 2. quem quiser entrar no meu grupo Medite e Prospere, que é o projeto que eu estou hoje, e nesse projeto, é um programa, na verdade, o Medita e Prospere, ele tem aula de meditação que vai começar em janeiro a turma, com base na Bhagavad Gita. Tem as aulas de yoga terapia, as duas vão ser mais ou menos 1 hora de aula por semana, entre 1 hora e 1 hora e meia, tá? Mando formulário de inscrição, tudo direitinho, mas me aciona ou manda uma mensagem aqui no direct, no Instagram, ou me manda uma mensagem no Facebook, que eu mando o link para entrar no grupo Medite e Prospere, que lá eu consigo manter todo mundo informado de tudo que está acontecendo. Porque tem muita coisa acontecendo, tem alguns projetos, tem o meu curso de meditação, que eu estou terminando de gravar, devo fazer o lançamento em fevereiro, antes do carnaval ainda. E esse curso de meditação, ele tem como base, vai ter 2 módulos, né? Autoconhecimento profundo, né? E depois eu vou fazer, tem um módulo falando com uma série para você trabalhar todos os 1008 chakras que a gente tem no corpo, partindo dos 7 principais. Então, é uma série para fazer uma limpeza dos chakras, para que você possa sentar e meditar com mais conforto. O outro módulo é uma série de yoga para preparar o seu corpo para você conseguir sentar e meditar sem sentir dor no joelho, que senão você medita na dor no joelho, dor nas costas, dor não sei aonde. Então, são posturas básicas para você trabalhar as articulações que ficam mais... são mais incômodas para quem não está acostumado a sentar para meditar. Então, trabalho muito a articulação do joelho, trabalho os pés, trabalho toda a musculatura e a coluna vertebral para você poder sustentar a coluna, músculo das costas para você fortalecer a musculatura posterior para a coluna se sustentar numa postura ereta, né? Para que você só consegue trabalhar os chakras quando você está sentado com a coluna ereta, porque se você ficar torto, bloqueia a energia, não tem como o sangue passar, não tem como a água passar e não tem como a energia dos chakras passarem. Os chakras, as glândulas que estão em cada chakra, produz os hormônios e esses hormônios são condutores de energia, né? A gente não é nada diferente de um carro em combustão, a gente não é diferente de uma lâmpada que acende, né? Para a gente acender a luz, a gente precisa estar... Se você quebra, se uma lâmpada tem uma fissura, ela não vai acender, entende? Nós não somos diferentes. Tudo isso que criaram, a lâmpada, o carro, o sistema elétrico, o sistema hidráulico, o sistema de esgoto, é tudo baseado no funcionamento do corpo humano. Se você olhar para sua casa... Que flui, o que funciona. Porque o nosso sistema nervoso central e periférico, né? O esgoto é o quê? É o sistema digestivo, desde a boca até a saída lá no ânus. Então, é o sistema de esgoto, né? Nós temos o sistema de água, a gente tem o sistema linfático, né? Que é o quê? É a água que sai do seu chuveiro, é a água que sai... Tem que ser uma água limpa. Então, se você faz uma série, trabalhe tudo isso e se conscientiza cada vez mais, então esse curso de meditação ele está muito fundamentado nesses alertas, que são coisas ajustes que os cursos de meditação, no geral, não dão. Que dizem, agora você senta, como que é sentar e se você ficou estressado o dia inteiro, se for com o corpo enrijecido o dia inteiro, não dá, agora você sentar e meditar, não vai meditar. Então você tem... São pequenos detalhes que eu vi em mim, quais eram as minhas dificuldades, eu vi nos meus alunos, vi nas pessoas que fazem os programas comigo ao longo desses 25 anos de aula, que eu fui pegando e fui transformando isso. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que têm a dificuldade? E aí esse curso está com toda essa experiência de 25 anos, detalhes bem simples, que você precisa trabalhar no dia a dia para você conseguir sentar e meditar e fazer uma boa meditação. Mônica, passa o teu telefone, repete 2 vezes teu telefone, com prefixo e tudo. Meu cachorro tá falando nem... 21, Rio de Janeiro, 988754871. 21 DDD 988754871. Esse é o meu telefone, meu WhatsApp. Quem quiser participar do grupo para ter as informações com as datas certinhas, turmas, receber
formulário de inscrição de meditação, né, de autoconhecimento profundo e de yoga terapia, só me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? E você, Sandrinha, eu faço questão de ter você na minha turma. Você não... Opa, eu sempre vou. Eu amo suas turmas. É muito gostoso. Eu aprendo muito, né? Desde lá da Rádio Portal da Ascensão, tudo que você passa que eu presto atenção, eu sempre aprendo, sempre é uma... Eu acho que você que falava essa frase, agente transformadora, Tinha uma coisa o nome assim. do meu projeto naquela época, era Agentes de Transformação, uma música que a minha filha escreveu uma música, ela tinha 6 anos e ela fez uma música para esse projeto. Somos agentes de transformação do mundo ao todo. Como é que é? Do eu ao todo, do todo ao um. Ela fez uma música linda, assim. Dentro para você um dia. Então, deixa ela... Muito. Gente, Sandrinha, obrigada pelo convite, sabe? É sempre um prazer enorme estar com você. Foi um prazer enorme. Assim, obrigada a você. Estamos esses anos todos e cada vez mais. A gente tem muito trabalho, minha amiga, para fazer, viu? Assim, a gente tem que continuar se inspirando para poder inspirar o mundo. Não é? Se iluminando para poder iluminar o mundo. Se amando para poder transbordar o nosso amor para o mundo. E você é muito maravilhosa nisso também. Fulano merece, ciclano merece. Não interessa, você tem que fazer. Vai chegar, quem chegar é porque merece estar com você. Sabe? Parar de, eu não vou dar aula, não vou ensinar para fulano, que fulano merece. Quem somos nós para saber quem merece, quem não merece? Se chegou, é porque merece. Isso foi uma coisa que eu aprendi na Índia. Você não tem noção do quanto eu aprendi com a China. Foi uma lição e tanto. Muito legal, né? E a gente continua aprendendo sempre na vida e isso faz... Tudo tem uma mágica muito legal, como se a gente fosse criança até hoje. Então tá bom, assim a gente encerra a nossa live, que eu não tenho a mínima ideia quanto tempo passou. E foi muito bom ter você aqui comigo. É como se estivesse pertinho, você está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, mas é muito gostoso, sinta-se abraçada, tá bom? Dá uns amassinhos em você. E muito obrigada pela sua inspiração. Você é incrível. Obrigada a você pelo convite. Tchau. Obrigada. Um beijinho. Beijo a todos. Gratidão. Namastê.